União Espírita Maria de Nazaré está em festa. Em festa também está o nosso coração, né? A terrinha, né? Hoje, no seu terceiro dia de vibrações positivas em nossa casa, contando sempre com essa presença amiga de vocês, que faz com que o movimento cresça, né? E vamos, portanto, para preparar melhor o nosso ambiente, sintonizando com a nossa oradora da noite, ler uma página de Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. O lavrador, desatento, quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes dos desânimos proliferarão. Precipite no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Meus irmãos, que a paz de Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Com muita alegria e na certeza que estou recebendo essa grande caridade de poder ter tantos companheiros à minha frente para estudarmos juntos, né? Então, a caridade do aconchego, a caridade do sentimento cristão que vocês estão me oferecendo nessa noite e me dar esta oportunidade de estudarmos juntos, em voz alta, um assunto de tão grande importância que é a caridade. A casa espírita é, acima de tudo, uma casa de estudos. Nós aprendemos isso. O centro espírita, uma casa de educação espírita. E aqui estamos vindo nós, uns daqui, outros de mais além, outros de mais próximo, para juntos estudarmos esse assunto que foi determinado pelos nossos companheiros da Casa de Maria Nazaré. Vamos então ao primeiro item do nosso estudo. Apanhamos o Livro dos Espíritos e vimos
na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Já podemos nos demorarmos aqui, tem muita coisa para a gente analisar nessa resposta, não tem? Benevolência para com todos. O que seria benevolência? Hein? O que seria benevolência, indulgência, perdão das ofensas? Tem tanto papelzinho aqui. Nós separamos os capítulos para nós estudarmos aqui, né? Vamos ver no capítulo 10º do Evangelho, o item 16, ele nos está falando da indulgência. O que será indulgência? O que será indulgência? Está aqui na resposta, né, principal, em Gildinha. Nós vimos estudando no carro, nós duas. Eu falava, ela respondia. Eu estava ótima no carro, né? Aqui, ela disse que eu estava ótima. Agora aqui na frente de vocês que vão me julgar. Então vamos ver. Capítulo 10º, item 16. Indulgência. Alguém responde? Alguém responde, seu Nilo? A pessoa indulgente não vê os defeitos de ninguém. Puxa, mas será que nós não vamos reconhecer quando uma coisa é certa, quando uma coisa é errada, uma virtude, um defeito? Será que é isso? Será que é? Vamos lá, Lari Tereza, que estuda muito. Vamos lá, Lari Tereza. E será que é isso? A gente não pode ver os defeitos dos outros? A gente não pode reconhecer os defeitos dos outros? Será que estaria certo? Hein, Nininha? Certo. Não está certo a gente reconhecer o defeito dos outros, não. Nós temos que ver os nossos defeitos. Vocês concordam? Será que a pessoa faz uma coisa errada, tem um defeito e a gente não conhece, a gente não analisa, não tem discernimento para saber se é, se não é? E aí, lá atrás? Eu acho que reconhecer, sim, julgar. Tá melhorando. Segundo aqui o Evangelho, né? Então, como é que é? Isso é ser indulgente, né? Se é para ajudar, devemos reconhecer, sim, desde que podemos ajudá-los. Não para julgar, como disse o Cláudio. Sim, Cláudio. Temos que Isso ser mesmo. indulgente com o outro, mas ajudando, reerguendo, auxiliando a crescer. E não botando para baixo. Muito bem, já fez aí a oratória, não é verdade? Então, nós podemos ver e aprender no Evangelho que o discernimento tem que ser uma característica de toda pessoa de bom senso, né? Então, observar os defeitos. Agora, não, a pessoa, olha, fulano tem um defeito assim, assim. Aí, não, e você não sabe. E por isso e por aquilo, e nós começamos, né, a fazer uma crítica bem profunda, a demonstrar mais esse defeito, colocar mais em evidência, né? Certa vez, Divaldo conversando sobre isso, então ele passou para nós, eu estou passando aqui para vocês. Quando nós estivermos em um grupo, conversando com alguém, etc, coisa e tal, olha, fulano tem esse defeito, é uma coisa terrível. E aí a gente fica calado e tal, né? Quem cala consente. Ele disse, por que não apontarmos uma virtude dessa pessoa? Porque nós não somos possuidores só de defeitos, nós temos defeitos, temos virtudes, né? Então, às vezes você fica calado, consente, não é? Acresce, né? Ou acrescenta aquela conversa maligna, não é? E não aponta sequer uma virtude, né? Então, a indulgência é isso, viu? Você teve toda a razão na sua resposta, né? Não ver os defeitos de outro nesse sentido, né? Aqui o Evangelho de Jesus diz assim, a indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, né? Será que as pessoas só têm a parte negativa? Os nossos companheiros, nossos irmãos, né? Então, ao contrário, oculta-os. Diz assim, tem um provérbio que diz o seguinte,
Quem omite não está mentindo. Se omitiu-se, né? Então não é preciso você colocar à descoberta o defeito daquelas pessoas ou daquela pessoa que está sendo apontada, né? Então você omite. Ou aponta uma virtude que já vai amainar, né, a observação dos outros em direção àquela criatura, né? Então aqui no Evangelho diz o seguinte: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os ver, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Quer dizer, vai por aí, é bastante explicativa e bastante evangélica, claro, e é do Espírito José, Espírito protetor. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e evita. Nós já sabemos tanto essas lições, nós já sabemos. Nós íamos conversando, eu e minha colega, minha amiga Gilda, né? Há quanto tempo nós estamos estudando essas lições, né? Quem sabe já pela segunda vez. Diz que nós, os espíritas, mais rentes, né? Mais movimentados e fazendo movimentos espíritas, dizem aí os espíritos que nós já somos espíritas pela segunda vez. Mas não parece, não é? Às vezes eu faço a minha análise, a minha reflexão, eu estou falando por mim. Quanta coisa, né? Quantos momentos deixei de ser indulgente. Vou aprender a lição. Vamos continuando. Perdão das ofensas. No item 14, no 10º capítulo. Olha só. Eu não decorei não, viu? Instruções dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Todos nós já sabemos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Já sabemos que não são 70 vezes 7 vezes, mas infinitas vezes. E às vezes nós falamos assim: puxa, eu já falei com fulano, já desculpei uma vez, 2, não tem, não vem que não tem, não vai ter mais, já estou cansada, vou mudar. Não é verdade? Mas não é isso que o Evangelho diz. Não é isso que os Espíritos nos mostram para a nossa educação espírita, para sermos espíritos evangelizados. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Nós que lidamos com crianças, com adolescentes, né? Aí eu falo assim: meu Deus, quantas vezes eu já falei com esse menino. Depois eu lembro, né? Eu digo, mas tem que ser 70 vezes 7 vezes. Ainda mais que nós sabemos que a educação ela não se realiza de uma hora para outra. O progresso dos espíritos, né? Ele é lento, porque nós damos esse passo, né? Aí ele podia ser um pouquinho mais rápido, né, meu seu livro? Mas até minha amiga agora há pouco, nós conversando, ela disse assim: pois é, Terezinha, mas essas pessoas são missionários. Eu falei: por que nós não somos? Não é? Por que nós não passamos a ser missionários? Quer dizer, o que nós vemos conversando sobre a lição é que eles vivem as lições evangélicas. E por que nós retardamos? Não é, companheiros? Por que nós retardamos essa visão que nós temos, não colocamos em prática? Então vamos ver aqui: perdão das ofensas. Aí tendes o dos ensinos de Jesus, que mais os devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. E por aí, perdoarás cada ofensa tantas vezes, quantas ela te for feita. Teremos essa capacidade? Já estamos adquirindo? Não vamos desanimar. Eu gosto muito de me criticar, tá bem? Eu me critico bastante, porque às vezes eu digo: puxa vida, não poderia ter agido dessa forma, né? Tantas vezes, né? Ouvindo as palestras, os estudos na nossa casa e nas outras casas espíritas.
porque somos rebeldes, não é? A crítica é para mim, viu, minha gente? Eu me critico muito, tá? Então, né? Vamos ver aqui. Ensinarás a teus irmãos que esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura vulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, vejamos bem, é uma condição, olha aqui, ó, sine qua non, perdão das ofensas, não é? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Nós estávamos estudando e analisando como é profundo esse conceito. Falei, tá certo, eu já estudei tantas vezes, já li o Evangelho tantas vezes, mas como vocês me deram essa incumbência, olha, eu agradeço, viu? Foi muito feliz para mim, foi ótimo, excelente, porque vocês vão ver aqui alguns detalhes desse assunto que realmente me impressionou, me chamou a atenção, viu, seu Nito? Olha, eu sou estudante novo. Ele está dizendo, nunca tinha prestado atenção no que é caridade, né? Não é verdade, seu Nito? Então, muito bem. No capítulo 11, diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, aliás, no 15º. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Né? Amar ao próximo e fazer com ele o que queremos que nos façam. Tem caminho, diretriz mais fácil do que essa? Eu vou tratar bem o meu vizinho, porque eu quero que ele me trate bem. Logo no início nós faremos isto, atuaremos dessa forma por interesse, por querermos sermos bem tratados, né? Sermos bem ouvidos, no princípio, mas depois, segundo a doutrina espírita e as vozes dos espíritos dos céus, eles nos dizem que isso se torna automático em nossas vidas. Nós nos sentimos bem em oferecer o bem às pessoas, o melhor, sem esperar recompensa, né? Então, é o caminho, é a expressão mais completa da caridade, né? Está no Evangelho, capítulo 15, de 1 a 3, a parábola do bom samaritano, que é conhecidíssima por todos nós, né? Passou o sacerdote, o levita, viu aquele homem caído que tinha sido, né, atacado pelos ladrões. Quando eu estava falando isso com as crianças, elas falaram, tia, já tinha ladrão naquela época? Já tinha salteador? Foi interessante os adolescentes lá da escola, né? Tia, mas já tinha salteadores naquela época? Eu falei, pois é, já tinha, né, meu filho? Então, começamos. Mas o samaritano, né, que foi o último a passar, os outros nem deram bola, passaram direto, não ligaram, foram embora. O samaritano não. Foi lá, atendeu, limpou as feridas. Olha, eu achei lindo quando ele disse assim, eu falei, tomara já ficar assim. Né? Pegou, levou o rapaz, né, o que foi atacado, e deixou numa hospedaria, para depois voltar e saber quanto ele tinha gasto para ele pagar, despesas, essa coisa toda, né? Olha o carinho, não é? Então, minha gente, está lá no Evangelho, capítulo 15, né? Quando nós deixarmos o egoísmo do lado, o nosso QI de caridade será aumentado, porque o nosso orgulho, né, que a nossa vaidade, esse nosso amor como é que se diz? Amor próprio, né? Quanta coisa nós temos que deixar, quantas vestes que estão sujas de lama. Precisamos realmente vestir aquela veste para as núpcias, na verdade, para o banquete. Ai, que banquete bonito! Quando estaremos prontos? Então, essa parábola é um exemplo, né? Quando formos mais humildes, né? Antes de Jesus, será que a caridade era tão conhecida? Eu estudei esse pedacinho, foi no Rodolfo Caligares, Espiritismo Cristão. Não era tão conhecido, mas quando Jesus chegou à Terra como emissário de Deus, curando,
levantando paralítico, dando visão aos cegos, né? Passando aquele pão, aquela palavra de carinho, de afeto, de amor, né? Daí então a caridade se tornou conhecida através do grande mensageiro da paz, que é Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo constitui o princípio da caridade. A verdadeira caridade, agora é que vale. Como será a verdadeira caridade? Às vezes até eu pensava, algum tempo atrás, já deixei de pensar alguns aninhos. E quando eu dava aquelas roupas usadas, que eu olhava no meu guarda-roupa, aquela roupa que eu não ia mais vestir, o sapato que eu não ia mais calçar, aí eu digo, vou dar, puxa, não vou precisar, estou fazendo a caridade, não, vou fazer a caridade. Mas será que a caridade é isso? É dar aquilo que a gente não precisa mais, que não vai utilizar mais. Será que caridade é isso? O que é que vocês acham? Eu acho que não. Isso é simples, né? Liçãozinha fácil, né? Não é assim a gente discutindo, é tão fácil, né? E ainda tem mais. Olha, eu vou contar porque ele não está aqui, foi com meu filho. Ele fez um ato assim. Isso não pode sair no vídeo, né? Então, ele foi buscar alguma coisa para vazar lá para o Joana de Ângeles. Mas deram rasgado. Agora, semana passada, sujo. Quando ele chegou lá no nosso prédio, que ele olhou, sabe o que ele fez? Que vergonha, ele foi e devolveu para a dona que deu. Ai, quando ele me disse, eu falei, meu filho, que falta de caridade. Mamãe, além de usado, rasgado, sujo. Depois ela telefonou, se entendeu com ele, né? E não sei como terminaram. Mas eu fiquei terrivelmente triste com meu filho, né? Falei, meu filho, não devias ter devolvido, meu filho. Depois você conversava com ela e tal. Mas às vezes, nós, além de usados, além de ainda damos estragados, é sujo. Olha, leva lá que vocês lavam, vocês limpam. Acontece muito isso lá no Rio. Não sei se porque a cidade é muito grande, né? Às vezes no bazar, na exposição, quanta coisa jogamos fora, né, Gilda? Quando já está sendo exposta no bazar. As coisas lavamos. E quando essa daqui leva para casa, lava, costura, passa e tal, né? Mas recebemos. Então, caridade não é isso, não é verdade? Caridade não consiste apenas na esmola. E por falar em esmola, a esmola algumas vezes é útil. Por exemplo, chega alguém, me dê uma esmola pelo amor de Deus. É um prato de comida, ou até para passar uma noite, ou uma tarde, um banho. Às vezes faz bem aquela pessoa, mas às vezes a esmola não faz bem, né? A gente denuncia, não é? As criaturas. Aqui, mas é quase sempre humilhante uma esmola, segundo o nosso raciocínio aqui. Não foi no livro da vida, tá? Então, no livro das experiências de todos os dias. Mas ela é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para quem recebe, né? A esmola também é estática, né? Já a caridade não. A caridade é ao contrário. De que maneira podemos fazer caridade? De várias maneiras, né? Educando, esclarecendo, né? E dando também um pão, uma sopa. Mas essa sopa, essa roupa, ela deve ser envolvida com um carinho especial, que ele saia da nossa alma. Diz que o caridoso, a sua alma, canta essa música muito solenemente, que vem de Jesus, que vem do plano mais alto, dos planos mais altos, né? E só a pessoa que está ali atendendo a outra pessoa é que sabe como ela está envolvendo aquele ato. Nós que estamos observando, a gente pode observar fisicamente, mas o interno, o interior, por isso que não podemos julgar, por isso que não podemos dizer, não, fulano está fazendo caridade, eu conheço, não, fulano é assim, é assim. Não, nós sequer nos conhecemos. Cada criatura é um mundo diferente. Cada criatura é um mundo de emoções, cada criatura é um mundo de bagagem espiritual. Nós não podemos julgar, não é? Às vezes a gente julga pela aparência. Então a caridade pode ser um ato simples,
mas ela tem que ser envolvida. Eu costumo dizer que o papel tem que ser celofane, não pode ser um papel de embrulho qualquer. Esse papel é, tá entendendo, né? O envolvimento que nós damos àquela atitude. Chega alguém, oh, não, olha aí, a senhora veio buscar sopinha? Ah, mas que bom, tá muito gostosa. Ih, mas que... Sem envergonhar, sem dizer, não tem nada, tá precisando, né? Entre, tá na hora, não sei o quê, olha, corre, né? Às vezes essas distribuições que nós fazemos, né? Então esse atendimento eu estou aprendendo. Nossa Senhora, como a gente demora a aprender, né? Certa vez, lá em Santa Amélia, aqui em Japeri, então tinha uma mãe que agora mudou com 6 filhos, né? Ah, meu Deus, todos os dias, a Rosângela, todos os dias ela na porta, eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais. Eu dizia assim, quando o carro ia chegando perto da escola, lá estava a mulher. Eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais. Olha, eu fiz um trabalho comigo incrível. Eu digo, mas por que eu não aguento mais vê-la? Ela não é minha inimiga, nada me fez, nunca me fez mal nesta encarnação, pode ter feito nas outras, mas a gente sabe que tem que desculpar, perdoar. Então eu fiz um trabalho, foi uma análise que eu fiz com a doutrina espírita, não precisei ir na analista, porque a doutrina espírita é uma bênção, embora que tenha outras pessoas que precisem, que utilizem, né, a psicanálise. Mas a doutrina espírita me fez um trabalho em relação a essa mãe. Eu digo, por que eu não aguento? Por que eu não vou vê-la? Né? E você sabe que eu comecei a me trabalhar e comecei a gostar da Rosângela. Quando eu estava gostando, ela mudou. Então saiu do bairro da escola. Então foi o prazo, né? Pois eu ainda peguei, como diz o Jorge André, ainda peguei o trem. Porque às vezes a gente não tem mais tempo de pegar o trem. O trem já está andando. O Jorge André sempre diz isso no Joana de Ângeles, né? Que ele vai toda primeira quarta-feira. Se nós não aproveitarmos, né, esse momento, essa oportunidade que nós estamos recebendo de estarmos matriculados na doutrina espírita, nas nossas tarefas, com os amigos, com os companheiros, oh meu Deus do céu, cada um de uma maneira, cada um trazendo as suas reivindicações, trazendo seu comportamento, suas virtudes, seus defeitos, sua beleza espiritual. Quer dizer, então nós estamos a caminho, né? Tão bonito, né? Ah, mas eu sou tão feliz de estar na doutrina espírita. Eu acredito que todos nós, né? Todos nós fomos convidados, né? Fomos chamados. O ser escolhido vai depender de cada um de nós, né? Então, a caridade, como nós estávamos falando, ela é dinâmica, ela promove, ela ajuda. Por exemplo, quem educa? Às vezes a gente... assim, puxa, o meu trabalho é mais importante, né? A minha maneira, a maneira como a casa trabalha. Mas todas as casas, todas as tarefas são importantes. Porque cada pessoa precisa de um tipo de atendimento, não é? E você vê que às vezes tem casas que elas se dedicam a um tipo de atendimento, outras casas a outro tipo de atendimento, e às vezes a gente quer abarcar tudo e não dá conta, não é? Então é melhor a gente selecionar mesmo o que é que pode fazer, ou ver essa seleção do alto, né? E fazer bem, fazer o melhor, aproveitar esse momento. Não é importante os anos que a gente tenha na casa espírita, mas é importante a gente aproveitar o tempo, aproveitar da melhor forma, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, aquela cadeira é até minha cativa, eu estou aqui desde que o centro fundou. Foi fundado Maria de Nazaré, né? Então, desde que foi fundado o Centro Maria de Nazaré, que eu me sento naquela cadeira e faço questão que ninguém sente nela. Então, mas não é o tempo que nos dá esse status, é como nós trabalhamos esse tempo, como nós vivenciamos esse tempo, né? Então, é muito importante esse aproveitamento. Então, há centros, né, que educa, por exemplo, a Escola Espírita Joana de Ângeles, a Instituição Espírita Joana de Ângeles, ela tem essa característica dessa educação, escola, educação, e temos as outras atividades também. Mas realmente aqui nos dá mais trabalho, né, Gildinha? Aqui nos requer mais de nós, ficar diariamente com 200 crianças, de manhã à noite,
não é? Quer dizer, passando o ensino regular e passando a educação espírita, a orientação, não é? É muito trabalho. Aí às vezes eu digo, meu Deus, nem tive tempo de fazer o evangelho no lar, na casa de fulano, cicrano. Puxa, como eu gostaria, mas não tenho tempo. Porque realmente concentra-se mais ali, com as famílias, lá na escola. Outros já são de dar o alimento à noite aos mendigos, essa coisa toda. Outros vão atender aos hospitais, não é isso? Aos doentes. Então, todo atendimento é necessário. E o nosso não tem mais valor, ou de cicrano, beltrano, tem mais valor do que o meu, ou o meu mais valor do que o deles. Isso é importante a gente se preocupar nesse sentimento, com esse sentimento de caridade, de trabalho juntos, de trabalho de equipe. Somos os obreiros do Senhor, como nos diz Joana, e está no livro que é a última lição, e eu não estou conseguindo lembrar agora o nome do livro, mas ela diz que nós somos obreiros do Senhor, né? Então precisamos unir-nos de boa vontade, nos amando. Se não tivermos amor, nada poderemos fazer com perfeição, não é verdade? Então, outros, né? Então a caridade é dinâmica. Mesmo que a gente esteja naquela tarefa da sopa, do trabalho, oh meu Deus do céu, a pessoa com fome chega a um pratinho de comida, como é que a gente pode desvalorizar esse tipo de ajuda? Ela pode ser uma esmola, pode ser uma caridade, dependendo do envolvimento, né, que você dá aquele momento, né, a oferta daquela prenda. Então já pensou estar com fome e receber um pratinho de comida e conversar, né, e dizer, somos irmãos. Outro dia eu falei semana passada, tia, preciso trabalhar, vou tirar areia, não posso vir para a aula de português sábado, porque eu botei umas aulas sábado e tal. Eu falei, meu filho, mas na sexta-feira. Aí fui ajeitando o horário e tal. Ele falou, não tem dinheiro para comprar sapato. Eu contei uma história pequenina. Eu falei, meu filho, a tia também já passou também sem ter sapato. Eu calçava 35 na época. Calçava o número 35. E tinha uma senhora viúva, que até hoje eu oro por ela, e chamava-se Dona Nália, pernambucana. E ela calçava 38. E para eu procurar emprego, ela me dava o sapato dela. E eu colocava papel, jornal no bico do sapato. Aí lá saía eu contando para eles. Eu saía que nem pé de pato, né? Para arranjar emprego e tal, né? Aí eles ficam assim me olhando, eu digo, ei, meu filho, me passou. Não se ache inferior por isso. Então, o que é que você está precisando? Você não falou. Não, pode ser que nós tenhamos guardado aqui no celeiro e tal, né? Não, tia, que preciso de dinheiro mesmo. A senhora vê, eu estou com 16 anos e tal. Então eu digo, tudo passa quando a gente tem fé, quando a gente se coloca a trabalho, né? Com interesses, né? Com vontade, com perseverança. E então, mas a senhora já foi pobre assim? Não foi, agora eu tenho para dar para vocês, né? Aí eles começam a rir, sabe? Começam a rir. Então, todos nós temos as nossas épocas, não é verdade? E serviu de estímulo, e ele foi tirar areia, veio todo feliz e estava me prestando contas. Então, é um momento, um sapato, né? Um tênis usado, né? Envolvendo e falando que não, essa questão não é só dele, é nossa, é do ser humano, né? Principalmente nós aqui da Terra. Então, é sempre melhor usarmos a caridade, né? Em vez da esmola. Então nós damos esse prato de sopa ou essa roupa usada, mas damos também a orientação, né? Meu filho, olha, agora você vai ter que estudar, não é? Porque a gente se prepara para lutar pela nossa sobrevivência através do emprego, a nossa situação na sociedade, através do nosso estudo. Aí vamos estimulando. Então, vocês já viram, se essas crianças passassem o dia inteiro, né, o mesmo horário sem ter comida, e não tem comida em casa? Então, há necessidade de se dar o alimento, mas se está levantando, né? E vamos trabalhar, e vamos capinar, e vamos fazer jardim, vamos lavar refeitório, né, Gildinha? É uma oficina. Meu filho, como é bom trabalhar, olha as nossas mãos. Cada
momento seja um momento de nós oferecermos a caridade através da nossa palavra, a nossa orientação, né? É isso que nós entendemos por caridade, né? Estamos aprendendo com a doutrina espírita. Não é aquela que dá e tudo bem, vai embora e tal. Explicar, convidar, chamar. Essa semana, a gente tem muito exemplo, desculpa, porque eu não posso dar exemplo da sua casa, né? Eu tenho que dar exemplo da minha, o cotidiano, vocês não acham? Não é? Às vezes a gente, né? Foi quinta-feira, chegou um senhor lá, olha tia, tem aí um pai, um senhor da comunidade que veio capinar. Eu falei, que bom, legal, que ótimo. Aí depois veio alguém e falou, tia Terezinha, a senhora sabe quem está capinando? Eu digo, não, me disseram, mas eu nem tive tempo de ir lá. Então falou, olha, ele é isso, ele é aquele, a ficha. Aí eu falei, eu quero falar com ele, não deixa ele embora, não sei eu falar com ele. Tinha todos aqueles itens, né? Então eu fui lá. E ele, a senhora não se lembra de mim? Eu digo, não. Eu trabalhei aqui quando estava construindo, não sei o que e tal. Eu falei, não lembro. Pois é, as pessoas falam mal, e daí eu comecei a falar na beleza da transformação, né? Da doutrina. Eu digo, meu filho, quando você estiver precisando de alguma coisa, olha, sopinha tem toda tarde, até um momento para nós nos encontrarmos, né? As dificuldades de emprego, né? Aí saiu, fui puxando, e ele também saiu as drogas, que era o prato feio. Eu digo, olha, vem ao centro, a gente não tem nada contra os drogados, nós temos contra a droga. Mas os drogados são nossos irmãos. Quem sabe se você ainda pode deixar isso, nunca é tarde quando a gente quer. Quer dizer, então a doutrina vem nos oferecendo essa maneira, essa oportunidade que a gente tem para oferecer a caridade. Pois bem, no dia seguinte eu saí 4 horas e disse que logo mais ele chegou às 6 horas. E ali encostando pelo muro e tal. E cadê a tia Terezinha e tal? O que você quer? Ela já foi, ela saiu e tal. Eu queria, ela disse, quando eu tivesse com fome, para eu vir jantar e tal, para eu vir comer aqui, né? Então eu queria comer. Aí dela, disse que à noite ele estava bonitinho e foi à igreja dos crentes. Agora, confesso que eu falei, caramba, poxa, eu dei a sopa, dei a comida, fui para a igreja dos crentes. Mas eu confesso que passou esse pensamento, né? Eu falei, mas eu vou convencê-lo de trazer para o céu. Mas logo no dia seguinte, disse que todos ficaram admirados que ele estava arrumadinho na igreja dos crentes. Pois olha, meu filho, no terceiro dia, que foi o que aconteceu, Gilda, deram uma surra de ferro, que ele está no Hospital da Posse, internado. Eu falei, mas por quê? Logo no dia que ele foi à igreja, que veio aqui, que eu conversei, e jantei, que dei janta, que dei sopa, que... Então disse que foi roubar alguma coisa, né? E eu falei, eu vou lá no Hospital da Posse, eu estou com isso na cabeça. Aí eu perguntei, escuta, como é que está o rapaz? Tia, ele está nos braços. Nos braços de quem? No braço da morte, está quase morrendo. Eu falei, meu Deus, não sei se vai dar tempo eu ir lá conversar com ele. Então, mas ele aí o que ele disse, olhe bem, meus irmãos, ele disse, o que é que quando a gente passa desse portão para dentro, se sente leve? Diz que falou lá para 2 pais, eu passei desse portão para dentro, me senti leve. É a vibração do amor, né? A vibração da caridade, a vibração da doutrina espírita. Então, queridos companheiros, como precisamos, né? Agir sempre assim, porque isso é uma vez ou outra, né? Pelas nossas imperfeições. Então, o que mais, meu Deus, que eu... tem aqui no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isso nós já sabemos que é fazer o bem sem ostentação. Pois é. Olha, eu estou falando aqui porque vocês não conhecem, viu? Por isso que eu falei da sopa. Não estou fazendo ostentação, não, né? Então, minha gente, nós não devemos nunca, né? Dar e ficar, não, eu dei, eu fiz isso, essa coisa toda, né? E lembremos do óbolo da viúva, né? E como essa parábola é estudada, é falada, né? O óbolo da viúva, puxa vida. Mas às vezes a gente tem e não dá, mas tudo bem, a gente vai dar um dia, né? Então é importante nós estudarmos essa parábola, que ela deu o que ia lhe fazer falta. Mas a gente só dá se sobrar, não é? Não, eu tenho 2 camisas, até se a gente tiver 2, e daí uma já está chegando quase no óbolo da viúva, né?
tá? Então, pois é, mas geralmente nós damos tudo que nos sobra, né? E tem mais aqui uma frase que eu tirei em um desses itens, que diz assim: a verdadeira caridade é quando nós começamos a pensar nos outros antes de nós. Ai, meu Deus, já pensou? Olha, minha gente, olha que assunto de tão grande importância, e vocês vão ver por quê. Até que horas eu tenho que falar? Eu gostaria de saber, porque eu estou olhando 8h20, até que horas, Cláudio? 8h30. Ah, só faltam 10 minutos, tá? Então deu continha, a lição foi certinha. Depois eu digo aqui os capítulos para que vocês estudem. Eu só vim apontar, não é? Porque eu também sou exatamente igual a vocês, e a gente está estudando, outro descobriu, outro livrinho, qual livro que é melhor, que fala melhor. Não sou oradora, não faço oratória, né? Então, diz aqui, né, é sobre a ostentação. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, ela entra com a caridade moral, que é essa que nós falamos que é importante. A caridade moral nada custa, porém é a mais difícil de ser exercida. Suportar as pessoas de gênio difícil, como se nós também não tivéssemos, né? Silenciar, oh meu Deus, manter um bom relacionamento na nossa família, porque tem que começar dela, né? Que é a célula principal, para que possamos construir uma sociedade positiva, uma sociedade de amor, né? Uma sociedade pela qual nós ficamos aguardando, não o governo, o Garotinho, o Fernando Henrique, etc. Tal, são todos assim nós. Como nós estamos preparando os futuros cidadãos, né? Que exemplo de cidadania, de amor nós estamos dando em nosso lar, para que eles partam para a sociedade realmente como pessoas governantes equilibrados, de moral, de conduta, né? Mas, então, é essa célula pequena que forma a nossa sociedade, né? Muito bem. Então, a caridade moral, ela não gasta dinheiro, ela não nos pede dinheiro, mas é muito difícil, né? Ai, não aguento mais. E o marido, né? Eu vou desquitar, depois eu deixo para a próxima reencarnação. Escuto colegas, pois é. Mas dizem que quando o saco vem com mais poeira, fica mais pesado para ser carregado. Eu não sei, né? Porque eu vivi meus aninhos, o meu já partiu, foi uma beleza. Então, não estou devendo nada desse tipo, foi uma beleza, né? Né, Julinha? A minha amiga dizia que eu fui a mulher mais amada. E foi a que eu mais amei também. Foi a mulher que mais amou o marido. Isso eu fato assim, tá? Bom, então, a caridade material, sim, como nós já falamos, pode ser, né, oferecida de várias formas. A caridade isso aqui que eu parei, olha só. A caridade é em todos os mundos. Isso foi do Rodolfo Caligari. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. Olha a importância da caridade, Cláudio, meus amigos, que me deram esse tema, que agora eu vou ter muito mais cuidado comigo, com a minha própria vida, as doações, né? Então, em todos os mundos, né? A eterna âncora de salvação é a mais pura emanação do próprio Criador. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a caridade. Olha, meus amigos, que beleza, né? Verdadeira caridade é quando o homem pensa nos outros antes de pensar em si, já falamos. O que mais? Agora aqui eu deixei para o final. Muito bem. Olha só, eu peguei de uma fita do Programa para o Mundo Melhor, o Geraldo Guimarães. Num certo debate com Divaldo, né, Pereira Franco, o Programa por um Mundo Melhor, perguntou, perguntaram a Divaldo Pereira Franco, nosso querido Di, né? Qual seria o fundamento da doutrina espírita? Qual seria o fundamento da doutrina espírita? Ele respondeu, a caridade é o fundamento da doutrina espírita. Este lema é bastante conhecido. Fora da caridade não há salvação. É o fundamento da doutrina espírita, meus irmãos.
Observemos a responsabilidade, não é? Quer dizer, eu já tinha lido, estudado caridade, viu? Eu tinha lido provavelmente, que eu me admirei. É o fundamento, nós devemos dar uma atenção especial. É a própria emanação de Jesus, do Cristo, de Deus, a caridade. Então, se nós agirmos de forma diferente, não envolvermos os nossos amigos, não vamos pensar só nos assistidos, o nosso relacionamento, né? Na família, no trabalho, na sociedade, no atendimento da casa espírita. O conceito de caridade não está restrito a simplesmente distribuição de comidas, de roupas. Aqueles que vão à casa espírita em busca de socorro, ele é muito mais amplo, mais abrangente e mais profundo. Minha gente, eu lembrei de várias pessoas, como disse Gilda, vários missionários. Lembrei de Dionísio Iver, que doou a sua vida, quer dizer, pensando nos outros antes de pensar nela, a sua vida inteira pelos leprosos, a construção, né, de preventórios, né? Foi a mulher que mais recebeu homenagens do Brasil e do mundo. Ela era evangélica, né? E casou com aquele médico de mais idade que ela. E depois ele desencarnou e ela já tinha perdido a alegria de viver. Foi quando, indo à casa de uma amiga, e a amiga convidou-a para ir ao Chico Xavier. E vem aquela mensagem, dizendo para ela que ela continuasse a vida, que a vida não, que a morte não acabava com o ser humano, que ele estava ali, mas todas as palavras, momentos, né, que ele tinha dirigido a ela em vida, Chico Xavier colocou na sua mensagem. E quando eu estava ouvindo, eu lembrei, veja bem, a caridade, da renúncia, né, de todas as tarefas, de todos os trabalhos, que se não fosse a mensagem recebida através do nosso Chico Xavier, ela não teria mudado de posição, já estava desenganada, entrando em depressões porque o marido tinha desencarnado. Então ela se dedicou aos leprosos com uma beleza que vocês procurem ouvir um dia quando falar sobre as mulheres, né? Aí eu adoro falar sobre Eunice Uíver, viu? Se quiserem me convidar no Dia da Mulher, aí eu venho falar de Eunice Uíver. Linda, 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 ela se doou. Também tem outra aqui que essa vocês não conhecem. Olha só, é Lília Tresch. Lília Tresch. Essa palestra foi realizada na fundação, na inauguração da Escola Espírita Joana de Ângeles. Há anos eu não via essa palestra, nem sabia onde ela estava. Peguei hoje por acaso, coloquei, meu Deus, a palestra do dia da fundação da escola, né? Então essa menina, essa moça, Lília Tresch, 16 anos, com 16 anos ela leu a vida de Jesus, ela era americana, né? E compreendeu que a maior doação da vida, era a própria vida, era doar a própria vida. Aí ela leu umas reportagens de crianças, né, com bastante miséria, bastante necessidade, né? E ela então, com inspiração, né, de Deus, ela resolveu a se entregar a Jesus, a doar a sua vida. E a história é muito bonita, ela procurou os pastores, né, para ser abençoada, orientada, não deram muita trégua a ela, né? E eu sei que para nós diminuirmos aqui por causa do tempo, ela desencarnara com 90 anos. 16 mil crianças já tinham passado pela sua mão. Educação integral e evangelização, né? Então, lá em Assuit, no Egito, ela permaneceu em Oslo algum tempo para arranjar dinheiro, para mudar, para chegar até no local. E um dia ela foi perguntar quanto seria a passagem para ela chegar até esse local. $114, ela só tinha 10 centavos. Mas ela tinha um magnetismo, porque aí, enquanto ela esperava a oportunidade de chegar ao local, ela falava de Jesus, ela ia visitar os doentes. E um dia, uma enferma lhe dera $114. Aí foi suficiente para ela embarcar para o local, né, que ela queria inaugurar, fazer esse trabalho, né? E perguntaram assim a ela, por que você quer ir para tão longe? Ela disse, não sei, intuição do Senhor, né? Então, porque ali também perto, lá
na América, onde ela era americana, lá nos Estados Unidos, tinha pobres, mas ela tinha sido encaminhada para esse local, né? Então, ela diz para nós que o maior título que a pessoa pode adquirir é a vontade de servir. Foi chamada a mãe do Nilo, porque ficava perto lá, né, do rio Nilo. Atendia as mães, as pessoas, entre o rio Nilo e o deserto. É necessário muita fé e coragem. Ela era evangélica, não importa a religião, importa como nós, a nossa disposição, como nós sentimos Deus, como nós sentimos o nosso irmão. E nós sabemos que outros exemplos, né, da verdadeira caridade nós conhecemos, né? Conhecemos o Damião de Vércia, aquele jovem de 18 anos que pediu licença ao Papa para ir cuidar dos leprosos também. Conhecemos a Teresa de Calcutá. Eu não sabia disso, olha como é bom a gente estudar. Eu li alguma coisa sobre ela. Diz que quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ia ser oferecido um banquete em Estocolmo, né, pelo prêmio. Ela disse que não teria coragem de participar do banquete, sabendo que os pobres dela estavam com tanta necessidade, mas teve a coragem de pedir o dinheiro que iam gastar no banquete para mandar para os pobres. Doação, a própria vida, né? Então, quantos exemplos nós temos que realmente vivenciaram essa verdadeira caridade? Que a doutrina espírita, essa escola majestosa, que essas vozes do céu, esses professores maravilhosos, que essas lições possam encontrar guarida em nosso coração e que possamos receber essa mensagem, guardá-la em nosso coração e a nossa mente e sair pelas nossas mãos, através das nossas atitudes, sair pelas nossas bocas, através das palavras de amor. Que Jesus nos abençoe e que os Espíritos bons, que Maria de Nazaré possa nos envolver hoje e sempre, deixando e fazendo com que nós possamos ser os seus verdadeiros seguidores. Que a nossa caridade seja realmente essa caridade, como nós estudamos nesta noite e que vimos. Agora, só 2 minutinhos, eu quero finalizar lendo para vocês a Epístola de Paulo aos Coríntios. Necessidade da caridade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, seria como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Que Jesus nos abençoe.